fazendo aqui? Tomam vinho comigo? Os meus filhos estão aqui. Você não podia ter vindo aqui sem me avisar. Eu não quero que eles te vejam. Por quê? Porque a gente dormiu junto ou porque eu sou um ator pornô? As duas coisas. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e começa agora o 5º episódio do podcast oficial de Hard, a nova série exclusiva da HBO. Tá cada um na sua casa, respeitando as regras de isolamento social durante a pandemia, mas nossas convidadas seguem virtualmente aqui com a gente, que é o que temos e tá mais do que bom. Imagino que dirigir Hard deixa um gostinho de quero mais, por isso Luísa Campos está aqui, que dirigiu também esse 5º episódio, está de volta conosco. Bem-vinda, Luísa. Olá, Vini. Olá, Natália. Tudo bem? A gente que agradece. Então, completando o nosso trio, nossa parceira de sempre, Sofia na ficção, nossa querida amiga, atriz Natália Lage. E aí, Natália, como você tá? Tudo bem, querido. Também feliz de estar aqui com a Luísa. Beijo, Lu. Beijo, Natália. Saudades. Saudades. Bom, nesse episódio, a gente vê a Sofia com muitas ressalvas, é um bom eufemismo, em manter um relacionamento com o Marcelo Mastroduro. Tem toda essa... Depois da embriaguez da noite vem a luz da manhã e deixa tudo um pouco mais com outros contornos. E tudo piora um pouco depois que a Violeta, que é a Natália Falcão, né, a filha da Sofia, descobre quem é o Marcelo Mastroduro efetivamente, né, depois que ele vai até a casa da Sofia e tudo mais, já que, né, a gente tá vendo que ele é um homem sensível que tá envolvido. Isso é também uma interessante quebra de estereótipo, né? Depois a gente pode falar disso também. Mas enfim, eu queria que vocês comentassem agora um pouco dessa... A gente já falou um pouco em outros programas desse conflito que vai se acendendo, dessa relação de espelhos entre mãe e filha. Mas agora parece que esse conflito chega a um ápice, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, dramaturgicamente, um pouco desse conflito e mesmo da própria construção, né? Natália, também na sua relação com a Violeta e tudo mais, com a Natália Falcão. Bom, eu acho que, na verdade, toda a curva ascendente que aparece no episódio 4, ela se reverte nesse episódio 5, né? Assim, ela vai meio que, como você bem falou, nessa rebordosa desse impulso de libertação que ela teve e, de repente, ela dá aquele passo atrás clássico de quem está se aventurando num lugar que não está muito confiante. E aí começam a acontecer várias coisas. Num primeiro momento, assim, logo que ela termina essa noite, ela na casa do Marcelo ainda, teve uma noite maravilhosa e tal, e ela começa a andar pela casa dele e ela começa a ver os grandes prêmios que ele ganhou na indústria pornô. E aquilo vai, de alguma forma, baixando a expectativa dela e trazendo ela para uma certa realidade que ela... ainda não está totalmente convencida de que seja uma coisa boa para a vida dela. E daí ela volta para casa e tem que lidar com essa filha que está nessa adolescência, assim, virando uma mulher, né, assim, uma adolescente meio que crescendo, já com um namorado, esse namorado que dormiu em casa. E ela precisando botar limite dentro das convicções dela e da maneira como ela imagina que ela deva criar aquela menina. Ela tendo que cercear aquele namoro de alguma forma, mas ao mesmo tempo também um pouco culpada de ter ido para um lugar que ela também não estava totalmente segura. Então, eu acho que você bem falou isso, Vini, funciona meio como um espelho dela, assim, né? Essas duas sexualidades, uma descoberta e uma redescoberta, né? E essa filha como espelho, então ela tá nesse dilema. E a Violeta com muita personalidade, né? A Natália faz super bem, eu sou apaixonada por ela, um amor, morro de saudade. E ela enfrenta a Sofia, ela é abusada, ela se coloca e ela tá descobrindo, né? Onde é que a mãe tá, o que aconteceu, ela já não é mais uma criança e ela vai começar cada vez mais enfim, a dar umas alfinetadas e a querer saber e a se colocar e a exigir também certa autonomia sobre a própria vida e tal, aquela coisa bem de adolescente que a gente acha que é dono da verdade e dona de alguma verdade, com certeza, ela tá ali criando a personalidade dela. E a Sofia tá nesse dilema profundo de como colocar limite para um terceiro, no caso a filha, sendo que ela tá lutando
para se libertar dos limites que ela mesma se impõe. Então é uma situação bem complexa emocionalmente. Eu acho que a Natália falou super bem dessa relação entre ela e a Natália Falcão, que realmente é uma atriz muito boa. Ela traz, né, essa adolescente que vai de encontro à mãe, que questiona o tempo inteiro, num tom super interessante, né? Que ao mesmo tempo que ela é essa adolescente chata, tal, ela também, ao mesmo tempo, ela tem essa coisa perspicaz, né? Ela vai atrás, ela é esperta, ela saca que a mãe não tá como ela é normalmente, que muitas coisas estão rolando com a mãe. É muito inteligente. Ela é bem importante para essa mudança da Sofia, porque ela questiona, né? Ela traz para dentro de casa o namorado, enfim, ela também quer a liberdade dela. E eu acho muito interessante no começo desse episódio que quando a Sofia ela acorda nesse apartamento iluminado, né? Que tem a rede, o violão. Ela começa a passar o olho ali, sentir esse lugar bom, né? Gostoso, que ela tá vendo o Marcelo de outra forma. E aí, de repente, ela tem uma estantezinha ali, né? Cheia dos prêmios dele. E ela dá um passo atrás e fica completamente transtornada. E ela cai em si e fala, o que eu tô fazendo aqui? E quando a gente corta, ela tá nessa situação com a filha, né? Questionando a filha. Então, é bem interessante esse começo desse episódio. Aproveitando o ensejo, falando da estante, que é uma estante impagável, né? Essa estante Esses prêmios existem, foram criados pela equipe de arte ou eles foram emprestados de algum ator pornô muito, muito premiado? As duas coisas. Muitos deles foram criados pela Cláudia Calab e alguns emprestados, a maioria criados, né? Que eles pegavam algumas peças e faziam os prêmios, mas, enfim, a equipe de objetos era hilária, gente. Hilária. Quantidade de apetrechos. Tinha um carrinho de cena que eram só consolos. Só, de todas as cores, tamanhos, magnitudes. Então, eu queria aproveitar, então, já que falamos dos filhos, tudo bem, uma pequena pausa também para falar que nesse episódio também tem uma relação também especial, interessante, que se estabelece entre o Júlio, o outro filho da Sofia, e a Andrea, né, que é a recepcionista da Sofix. Então eu queria que vocês comentassem também um pouco dessa relação e também da escolha da Maite Schneider para viver a Andrea. Olha, é o começo dessa relação, né, que ela vai evoluir bastante na série, da relação entre os dois. Eles têm esse primeiro contato, que já rola uma empatia entre os dois gostam de animais, e é super bonito isso, né, o menino também que ele, é interessante o papo que ele tem no carro com a mãe, né, que ele fala que os peixes são hermafroditas, uma coisa assim, ou seja, ele sacou sem ninguém ter que falar nada pra ele, né, que ela é uma transexual, né, e a escolha da Maite foi muito natural, assim, porque a gente queria que tivesse, né, uma atriz pro papel dela que fosse transexual, enfim, que passasse por esse, que também tivesse na Sofix esse tipo de personagem. E ela é muito maravilhosa, né? Tanto quanto atriz como pessoa, toda a luta dela pelos amigos e pela galera dela, enfim, ela trouxe essa pluralidade ali pro set, que foi muito, muito especial. Nos ensaios, no dia a dia. Foi muito bom. Gostei bastante de trabalhar com ela. Eu também, diga-se de passagem, maravilhosa, minha amiga, e muito feliz de conhecê-la e de ver o quanto ela é esclarecida e generosa e situada, sabe? E é uma pessoa que, enfim, conviveu a vida toda com uma série de preconceitos, óbvio, né? E ela consegue olhar através e ver até o preconceito e ter uma generosidade, uma grandiosidade, assim, ela é, brilhante. Apaixonada pela Maite. E é legal que ele, um adolescente que não tem os preconceitos da mãe, né? Que é um cara dessa outra geração, que já vem muito mais preparada, muito mais sem tabu nesse assunto,
ele saca, né, naturalmente e nem passa pelo questionamento, ele já respeita, ele não tem nenhum preconceito e ele já gosta dela, né? Então eu acho bem bonito essa relação que eles começam assim, naturalmente. E a cena é divertida também, né? Porque o susto dela de sair, dar de cara com aquele filho e de sair alguém, ou do menino querer entrar, e no final ele ainda pergunta: o que é Sofix? Ai, meu Deus. Não, e você tinha acabado de dar um malho no Marcelo, né? Você sai do malho, você sai se desvinculando dele, né? Não quero, não, agora não, me liga depois. Você dá de cara com seu filho na porta da produtora. Tem um componente meio vaudeville, né? Assim, dessa coisa de sai a porta, não pode esconder, né? Essa cena tem essa sequência que ela sai. De opa, peraí, não, ela tem escondendo, né? Aquela coisa bem de... Enfim. Total. De não pode, uma coisa que não pode ser vista. Mas já que vocês falaram da relação de amizade que vai começando a se estabelecer entre o Júlio e a Andréia, falando em amizade, nesse episódio também... A Lúcia, representada pela Martha Noel, ela conhece a Sofix finalmente e realiza a fantasia de fazer um filme pornô, que em si mesmo é uma sequência muito divertida e muito legal, que acho que, enfim... talvez até depois vou entrar mais nessa pergunta, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho também dessa sequência em si, que a Martha faz muito deliciosamente bem, assim, e é muito divertida essa sequência como um todo, dessa exploração... dela conhecendo esse mundo e ela se sentindo ali numa espécie de parque de diversões, né? É legal porque é a mulher, né, uma mulher livre chegando nesse lugar, né? Diferente da Sofia, que ela chegou e ela ficou com medo, ela, né, todos os tabus que ela carregava e a história do marido, chega essa mulher livre na produtora, que ela só se diverte, só tem... E aquela cena que ela abre a cortininha e olha, a gente fez questão de colocar só homens ali no backstage, né? Como se eles tivessem... As meninas, a gente criou, né? Tinha uma história de que as meninas estavam não querendo trabalhar, a Juju, a Xana não queriam trabalhar. Então, esse episódio ele tem isso, né? Ele tem essa coisa da mulher olhando para os corpos masculinos, né? Que é uma coisa difícil também de se ver, né? Na televisão. Né? A mulher adorando os corpos masculinos, então foi bem legal. E ao mesmo tempo que a amiga dela tá tendo essa experiência que é divertidíssima e que a gente se divertiu fazendo também, a Martha foi maravilhosa também, né? Porque é difícil fazer esse tipo de cena, mas ela foi super generosa comigo e a gente se divertiu muito, a gente conversou bastante sobre a cena também, que ia ter esse aspecto mais cômico. A gente vê a Sofia resolvendo realmente os problemas da produtora, né? Agora a gente vê ali uma empresária, né? Conversando com as pessoas, resolvendo, e até a sogra começa a achar que ela realmente tem jeito para os negócios, né? Então é um episódio também que a gente, mais uma vez, a gente vê essa escalada da Sofia virando uma empresária. É muito interessante, você fez esse paralelo, Luísa, que eu acho muito, muito bom, assim, porque quase a caminhada que a Sofia faz com a Lúcia ali pelos corredores da Sofix, dá para criar um paralelo mental da primeira caminhada que a Sofia faz pelos corredores, né? Quando ela tá meio assustada e aquilo parece um labirinto, um negócio bizarro e né, assustador e tudo mais. E a Lúcia tá ali, ela vai, na hora que pedem para ela escolher escolhe um dos consolos, ela já vai, né? Já faz uma escolha assim, que é pra não deixar nenhuma dúvida, ousada. E então, quer dizer, e eu acho que tem também uma coisa do exemplo da amiga que vai ressoando o tempo inteiro. Quer dizer, isso vai, né? Como já no episódio anterior, a Lúcia receber bem a notícia de que existia essa produtora, libertou a Sofia para viver uma noite com o Marcelo Mastroduro. Aqui também esse lugar, né, da Sofia como empresária, dela exercer essa potência do seu próprio trabalho também vem um pouco, é disparado, né? A Lúcia de alguma maneira se torna um gatilho disso, né, para a Sofia em alguma medida, né, para ela se tornar pra ela se apossar, né, se empoderar do seu lugar como empresária, né, por assim dizer. Sim. Eu acho que, de uma maneira geral, a Lúcia é essa mola propulsora, assim, ela é esse lugar
onde a Sofia encontra um amparo, né? E que ela pode seguir adiante. Tanto que, assim, nesse episódio tem a cena que ela conta para Lúcia como é que foi a noite lá que ela teve com o Marcello. E ela tenta dizer, não, eu não quero mais isso, acabou, foi a última vez, eu não sei o quê. A Lúcia, não, de jeito nenhum, você vai me levar. Ela falou, não quero nem ir na Sofix. Aí a Lúcia fala, não, você vai lá e eu vou com você e vamos junta, e é isso aí. E aí, fazendo só uma parte, defendendo a minha personagem, a louca, né? Não, tudo bem, Sofia, ela é muito careta, mas ela entra também num primeiro momento naqueles corredores com toda uma bagagem emocional do marido que morreu. Sim. E que enganou e que não sei o quê. Mas é muito divertido também, por outro lado, ver esse contraponto dessa melhor amiga, e eu acho isso lindo num aspecto, porque eu acredito muito nas diferenças, eu acho que elas são muito construtivas de modo geral. Então ver essas duas melhores amigas com temperamentos tão distintos e se completando e se ajudando. Então, assim, a maneira como a Lúcia entra também ser tão distinta, e a Sofia mesmo vai ficando chocada com aquilo, falando, gente, mas amiga, se você não quiser, tudo bem. Ela, tô adorando, sai daqui, dá licença, tá maravilhoso, tô amando. E a Marta realmente arrebenta, ela faz muito bem, assim, ela tem uma leveza e uma ousadia, assim, de fazer aquilo que é muito lindo de ver. É muito maravilhoso mesmo. E você lembrou também de uma cena que eu acho incrível, que é ela contando, ela e aí, como é que foi? Foi maravilhoso, mas eu não demonstrei. Né? Não demonstrei. Tem aqueles cortes intercalados. Eu tô enlouquecendo. É muito bom isso, né? Da distância entre a percepção, entre a intenção e a demonstração real. Né? Sim, total. Essas são as cenas decupadas, né? Que a gente falou ali no episódio 4, né? Que a gente tirou da cena principal do episódio 4, que realmente é outra linguagem, né? No episódio 4, Sim. A gente trata aquilo com amor, seriedade, distância, e no 5 a gente traz o humor e a graça dela tendo prazer e negando, né? Maravilhoso. Não, é isso, é como se na própria percepção dela a coisa fica quase mais estereotipada na própria visão dela, né? Porque no relato, né? Enfim, no relato ganha um pouco desse contorno, assim, que na cena, quando aconteceu no episódio 4, tinha esse valor dramatúrgico de um envolvimento emocional real, então, né, enfim. Mas, e aí, queria retomar um pouco também a própria questão de como realmente Sofia vai se empoderando. A gente acabou de falar disso a Luísa já falou isso muito bem, sobre o quanto a Lúcia também ajuda, né, como disparador, a Natália também falou, mas é muito impressionante a gestão de crise que ela consegue fazer aqui nesse episódio, porque, né, o episódio começa com 1000 desentendimentos e agruras ali da Juju ali querendo ir embora, o Conrado também se sentindo meio ultrajado pela preparação do diretor de teatro, do Kaká, e a Xana se sentindo subaproveitada, e daí quando ela né, volta ali pra dentro, ela diz, peraí, calma, as flores que Sofia ganha do Marcelo Mastroduro se tornam as flores que ela dá pra Juju, pra Juju voltar, né, pra voltar a trabalhar e dar um dia de folga, e ela promete um filme pra Xana, acolhe o Conrado, quer dizer, ela consegue fazer uma gestão de crise, e tudo isso frente a frente com a Margot, que justamente fala, opa, caramba, uau, alguma coisa se transformou, né? Me parece que esse é o episódio em que ela diz, isso aqui é meu, eu gosto disso aqui, e essa é minha vida, não tem por que eu ter vergonha disso, e aqui eu posso ser feliz e exercer minha potência. Sim, eu acho que é uma construção ainda, né? Mas eu acho que ela começa aí acho que ela começa a ter segurança, né? A gente vê a Sofia tendo segurança de tomar decisões importantes e realmente fazer essa gestão de crise super bem. Só uma pessoa segura, né, pode fazer isso, uma pessoa que tá bem com ela mesma. Ela teve uma noite maravilhosa, ela tá com todas essas questões ainda na cabeça. Ela não sabe se vai querer ficar com o Marcelo ou não. Ela tá com um cara lindo, né? Super desejável aos pés dela, né? Então ela tá toda empoderada mesmo nesse episódio. Só que acho que a crise dela ainda
vida pessoal e trabalho não tá nada bem resolvida. Ela tá começando a resolver a vida dela com o trabalho aí, né? E tem uma resposta muito boa que tá na própria cena, né? Que a Margot fica admirada, né? Com essa nova postura dela e com a maneira dela organizar tudo. Ela fala, como é que você consegue isso? Ela falou assim, eu tenho 2 filhos adolescentes. E é maravilhoso. Porque é isso, assim, de certa forma, administrar conflito emocional é uma área que dentro daquilo tudo ela tem alguma destreza, né? Ela consegue se sair um pouquinho melhor. E por fim, gente, a última coisa que eu queria falar nesse episódio, antes de fecharmos, é que começa a se abrir mais uma vez, Lúcia, esse disparador virtuoso, né? Assim, esse gatilho que sempre traz coisas boas e que às vezes desmistifica os tabus e tudo mais e permite que Sofia se liberte, mas também é uma pessoa que... Bom, basicamente Lúcia é tudo de bom, porque ela também traz oportunidades comerciais, né? Sim, e ela vai viabilizar o negócio. E ela traz essa ideia dessa amiga que vai... que também tem um desejo de estar ali nesse universo pornô. Eu queria saber, na verdade, se isso... bom, isso vai se desenvolver sem dar spoilers mais adiante, mas eu queria saber se isso foi uma coisa que veio dos roteiros, certamente veio do roteiro, talvez da versão francesa também, mas ou se isso já foi uma coisa pesquisada, se existe esse tipo de serviço, de filão, se na pesquisa surgiu algo desse tipo. Olha, não, é uma coisa que veio do roteiro, né? A gente não tem essa resposta de que se existe isso, não foi uma coisa baseada em fatos reais. É uma escolha dramatúrgica. Eu não sei se... Pode até ter, né, gente? Tem de tudo nesse mundo. Ainda mais nesse mundo pornô. Mas sim, eu acho que isso casa... Essa ideia dela casa muito bem com a história dela criar narrativas mais interessantes, né? E ter esse olhar pro prazer da mulher que ela tá buscando, né? Ela quer agora fazer uma produtora que... tenha esse foco, né? Esse olhar pro prazer da mulher e tal. E ao mesmo tempo ela tá com um problema financeiro gravíssimo. Ela vai quebrar. Então ela vê aí uma oportunidade de fazer, sem dar spoiler também, né? De concretizar algumas fantasias de pessoas conhecidas, né? E eu acho muito interessante perceber também que automaticamente ou naturalmente a Sofia acaba tendo posturas que são feministas sem ser uma mulher que tenha um embasamento do que foi o feminismo, ou uma mulher, enfim, ligada a alguma corrente filosófica, ou um pensamento, ou um movimento, entende? Ela naturalmente vai se desenvolvendo dentro da história como uma mulher poderosa, potente, criativa e que pensa nas outras mulheres e que, enfim, a história dela vai se desenvolvendo nesse sentido sem que ela tenha necessariamente um embasamento mais aprofundado nessa questão. Então eu acho isso uma sacada boa também, sabe? É muito bom, ela vai muito no feeling, né? Ela não estava preparada para isso, né? Como que ela ia pensar nisso? Ela ganhou de bandeja essa situação. Não é uma coisa pelo contrário, né? A estrutura da vida dela era contrária a tudo isso. Era bem patriarcal, né? Na verdade. Eu acho que é uma coisa que vem dela mesmo. Ela vai descobrindo isso, né? Ao longo dos episódios. Isso é bem bonito. E muito bem realizado. É um feminismo intuído, né? Intuitivo, por assim dizer, né? Que legal. Gente, nosso 5º programa, infelizmente, nosso 5º episódio está acabando, mas fiquem ligados que o 6º e último episódio de Hard promete. Com o grande Marcello Mastrodouro desistindo da carreira por Sofia, uma nova fatia de mercado se formando com as amigas de Lúcia. As coisas na Sofix certamente ficarão agitadas. Então, eu queria agradecer muitíssimo, Luísa e Natália, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo incrível. Imagina, obrigada a você, Um beijo Vini. muito grande para vocês. Obrigada, Vini. Obrigada, Natália. Obrigada, Lu. Um beijo enorme para vocês dois. Bom, importante dizer também que esse foi, infelizmente, nosso último episódio aqui do podcast com a Luísa, porque no 6º e derradeiro episódio, o Rodrigo Meirelles volta também, que é o outro diretor da série, para falar aqui com a gente. Então queria só agradecer mais enfaticamente ainda, Luísa. Obrigado por isso.
Obrigada a você, Vini. Foi um prazer a nossa conversa. A gente está muito feliz com esse trabalho. A gente também. Muito obrigado, Luísa. Lembrando que daí de casa vocês também podem acompanhar nosso podcast na HBO Go e nas principais plataformas digitais. Eu sou Vinícius Calderoni e te aguardo ansiosamente para o próximo e último episódio do podcast de Hard. Já com saudade, até mais.